Jane Austen foi uma escritora inglesa considerada uma das maiores romancistas da literatura inglesa do século XIX. Jane Austen nasceu em Steventon, Hampshire, na zona rural da Inglaterra, no dia 16 de dezembro de 1775. Filha de George Austen, um reverendo anglicano, e de Cassandra Austen, era a segunda menina entre 7 irmãos. Ainda na adolescência, demonstrava seu talento para as letras. Com 17 anos, escreveu sua primeira obra, Lady Susan, uma novela que expõe as relações pessoais que viviam naquele tempo. Em 1797, Jane Austen já havia escrito mais 2 romances, Orgulho e Preconceito e Razão e Sensibilidade. Os textos foram oferecidos por seu pai a um editor, mas foram rejeitados por serem escritos por uma mulher. Suas obras anteriormente recusadas pela editora só foram publicadas em 1811 e 1813, respectivamente, sob o pseudônimo de Uma Senhora. A escritora nunca se casou, mas em 1802 aceitou o pedido de casamento do jovem Harris Bigwither, porém no dia seguinte mudou de ideia. O nome Jane Austen era desconhecido quando, em 1816, a escritora experimentou os primeiros sintomas da doença de Addison, que causou sua morte em 18 de julho de 1817, em Winchester. Só então a autoria de seus romances foi divulgada e Henry, um de seus irmãos, se encarregou de fazer isso. Orgulho e Preconceito. O romance foi escrito entre os anos de 1796 e 1797 e publicado em 1813. Foi baseado na burguesia inglesa no início do século XIX. A história mostra a maneira com que a personagem Elizabeth Bennet lida com os problemas relacionados à educação, cultura, moral e casamento na sociedade da época. O enredo de Orgulho e Preconceito gira em torno da família Bennet, composta por marido, mulher e 5 filhas, Jane, Elizabeth, Mary, Kitty e Lydia. Após a notícia de que um jovem rico, Mr. Bingley, está vindo à cidade para arranjar uma esposa, Sr. e Sra. Bennet criam a esperança de casar a filha mais velha, Jane. Contudo, encontrava empecilhos das conversões sociais da época, de querer casar logo as filhas antes que fosse tarde demais e das questões financeiras da família. Em um baile, as meninas são apresentadas ao jovem. Ele se encanta logo por Jane. Acompanhado dele está Mr. Darcy, que também é apresentado a elas, mas é introduzido como um homem calado, introvertido e indiferente com as pessoas da cidade. Mesmo após o encantamento de Mr. Bingley por Jane, ele vai embora da cidade sem dar nenhuma explicação à jovem, provavelmente influenciado pela sua irmã, Caroline Bingley, que é contra o seu romance. Enquanto isso, Mr. Darcy se apaixona por Elizabeth Bennet, mas nega o sentimento. Ela o acha arrogante e o repudia. Em um dia, Elizabeth descobre que a atitude de Mr. Bingley que causou a infelicidade da irmã foi provocada pelo conselho de Mr. Darcy por considerar um casamento desvantajoso. Então, Mr. Darcy finalmente se declara para Elise e a pede casamento. Contudo, Elizabeth, fiel aos seus ideais, recusa o pedido explicando que o motivo é a infelicidade da irmã por ele ter separado Mr. Bingley dela. Após a fuga da irmã mais nova, Lydia, com o rapaz, Mr. Darcy ajuda a encontrá-los e contribui financeiramente para que Lydia e o rapaz se casassem. Também ajuda reparando seu comportamento e contribuindo com que Mr. Bingley se casasse com Jane. Aos poucos, os sentimentos de Elizabeth vão mudando em relação a ele, que na trama começa a ser descrito como um homem de boa índole e que não tem medo de seus sentimentos. Mas Darcy não tinha mais esperança de se casar com Elizabeth devido à recusa do seu pedido. Após rumores de que Mr. Darcy estaria interessado por Elizabeth, a tia de Darcy, Lady Catherine, visita a família Bennet para confrontá-la. Ameaçada por Lady Catherine a não aceitar a proposta de Darcy, Elizabeth se recusa a obedecer. Isso reacende a esperança de Darcy e o atenta de que Elizabeth tem sentimentos por ele. Em uma visita, Mr. Darcy se declara novamente para Elizabeth e a pede em casamento, e dessa vez ela aceita. No último capítulo do romance, Elizabeth e Darcy passam a viver em Pembrey e Jane e Bingley em Netherfield. Razão e Sensibilidade. Foi o primeiro livro de Jane Austen a ser publicado, em 1811. O romance relata a mudança das irmãs Dashwood para uma nova casa mais simples e distante e seus relacionamentos. Eleanor e Marianne buscam um equilíbrio entre razão e sensibilidade na vida e no amor. A história relata os relacionamentos de Eleanor e Marianne Dashwood, 2 filhas do segundo casamento de Mr. Dashwood. Elas têm uma jovem irmã, Margaret, e um meio-irmão mais velho, John. A história tem início com o falecimento de um parente de Dashwood, que morava nas terras de seu tio, que já era idoso e não tinha herdeiros. Assim sendo, o Sr. Dashwood e sua família herdou as terras após o falecimento do proprietário. O ano após o ocorrido, o Sr. Dashwood também veio a falecer, herdando as terras seu filho John, do primeiro matrimônio. Contudo, antes de falecer, pediu ao seu filho de que nenhuma forma desamparasse sua madrasta e suas irmãs, o que, com o apoio de sua esposa, a Sra. Fanny, não ocorreu. Obrigando a Sra. Dashwood e seus filhos a procurarem uma nova moradia. Nesse tempo, sua filha mais velha, Eleanor, estava apaixonada por Edward Ferrars, irmão de sua cunhada, a Sra. Fanny. A Sra. Dashwood mudou-se com suas filhas para Devonshire. Foram morar na terra de um parente distante que as acolheu muito bem. Todas sentiram a mudança de ambiente, mas logo se familiarizaram com a nova vida. Tanto que Marianne, irmã de Eleanor, logo provoca interesse no Coronel Brennan, um homem vivido, muito reservado, elegante, de gestos educados, de aproximadamente 35 anos.
Porém, Marianne o rejeita e se apaixona por Willoughby de Allenham. O compromisso entre os dois é dado como certo até que Willoughby anuncia sua partida, atendendo a uma ordem de sua tia, o que provoca em Marianne profunda tristeza e desilusão. Coube às irmãs Eleanor e Margaret consolar Marianne, que durante um passeio acaba se encontrando novamente com Edward Ferrars. Marianne, por um instante, esqueceu sua tristeza e alegrou com a felicidade de sua irmã. Marianne notou um anel com uma mecha de cabelo traçado a ele, e logo supôs que a mecha pertencia à sua irmã Eleanor. Edward permaneceu na companhia da família Dashwood por uma semana e partiu em seguida. Eleanor procurou passar tempo para evitar o sofrimento que lhe atingia com a falta de Edward. Em um baile, por convite de Lady Middleton, as irmãs Dashwood encontram-se com Willoughby, que ignorou a presença de Marianne, provocando constrangimento e sofrimento à própria. Eleanor pediu à senhora Jennings que parasse de espalhar boatos de que sua irmã estava noiva de Willoughby, pois isso a estava prejudicando. Marianne recebeu uma carta onde Willoughby lhe pediu desculpas por seu comportamento no baile e desfez toda qualquer ilusão de Marianne, no sentido de que ele não tinha compromisso algum com ela e lhe pediu desculpas e a fez pensar. Eleanor considerou a atitude da irmã como inapropriada e inaceitável. Marianne havia fantasiado um relacionamento que somente existia em sua cabeça sonhadora. O coronel Brennan revelou a Eleanor que Willoughby era um canalha e havia engravidado e abandonado sua filha de criação. Eleanor ficou indignada e contou tudo a Marianne, que ficou chocada. A partir daí, Marianne não evitou mais a presença do coronel Brennan. As irmãs Steele chegaram a Londres e Lucy foi hostil com Eleanor, a encontrá-la ainda em Londres. O coronel Brennan se propôs a ajudar Edward e pediu a Eleanor a transmitir a oferta. Foi feito. Viajaram para Cleveland e lá Marianne ficou doente. O coronel ficou muito apreensivo com a saúde dela e permaneceu com ela até que melhorasse. Com a notícia da iminente morte de Marianne, Willoughby foi ao encontro desta para se explicar e pedir perdão por todo o sofrimento que lhe causara. Foi recebido respeitosamente por Eleanor, que lhe ouviu pedir perdão pelo sofrimento causado a Marianne. Eleanor disse que transmitiria oportunamente o recado, mas frisou bem que nada do que foi dito justificava sua atitude. Por fim, Marianne se afeiçoou ao coronel Brennan, casam-se e eram um retrato da felicidade. Lucy Steele fugiu com Robert Ferrars, logo depois que ele tomou posse da propriedade de sua mãe lhe deu. Edward pediu Eleanor em casamento, o que foi prontamente aceito e comemorado. Posteriormente, fez as pazes com sua mãe, a senhora Ferrars, e tomou posse da sua parte da herança, o que proporcionou uma vida confortável à sua nova família. A sua influência nos dias atuais. Primeiro, devemos pontuar que Jane Austen influenciou muitas mulheres de sua época, pois em seus romances defendeu que as opiniões e decisões das mulheres, mesmo que fugissem dos padrões esperados, deveriam ser respeitadas entre elas e pela sociedade, que elas deveriam seguir seus corações e colocar sua felicidade em primeiro lugar, sendo confiantes e escolhendo como parceiros aqueles que as respeitassem verdadeiramente. Jane Austen foi uma inspiração para muitos escritores depois de sua morte. Por exemplo, George Eliot, pseudônimo de Marianne Evans, que é sem dúvida o exemplo mais proeminente, e através dela, Harry James. Alguns estudiosos consideram também que Oscar Wilde foi buscar as influências humorísticas a Jane Austen. O cinema tem grande importância, pois é por onde sucedem-se adaptações das suas obras, dando a conhecer constantemente às novas gerações os seus romances e mostrando também quão atual Jane Austen consegue ser, mesmo passados mais de 200 anos. Ela é uma forte referência para alguns escritores hoje em dia, sendo as mais conhecidas J.K. Rowling e Stephenie Meyer, que buscaram suas influências em Jane Austen. Muitas obras suas tiveram adaptações para o cinema, séries, livros e peças de teatro, sendo as mais conhecidas Sense and Sensibility, um filme norte-americano de 1995, do gênero comédia romântica, dirigida por Ang Lee e escrito por Emma Thompson, que foi ganhador do Oscar por melhor roteiro adaptado, e Pride and Justice, um filme britânico-americano de 2005, do gênero drama, dirigido por Joe Wright, a qual acompanha a história de 5 irmãs de uma família inglesa de aristocratas rurais, lidando com questões de casamento, moralidade e preconceito. E a atriz Keira Knightley interpreta a protagonista Elizabeth Bennet, enquanto Matthew Macfadyen interpreta seu par romântico, Sr. Darcy. A sua importância no romantismo. Jane Austen marcou a literatura mundial com seus romances épicos que retratam o cotidiano dos séculos XVIII e XIX. Ela é uma das maiores escritoras inglesas da história que tem, até os dias atuais, suas obras entre os maiores clássicos já lidos em todo o mundo. Ela escreveu romances sobre a vida na classe rural, do ponto de vista de uma mulher, e de maneira irônica focada em práticas sociais, especialmente no casamento e no dinheiro. E é pelos temas que ela escrevia que a sua importância para o romantismo se dá, pois ela descrevia muitos personagens por meio da ironia, gerando um marco no romantismo.
Suas obras apresentam características de transição entre o romantismo e o realismo, falando sobre o amor e o casamento, mas sem idealizações, de forma que a realidade social da mulher de sua época, dependente financeiramente dos homens, é evidenciada. As obras de Jane Austen marcam um novo tipo de romance, que diferia dos demais nos temas que abordava. Seus romances contêm uma mensagem instrutiva, assinalam um bom comportamento e mostram uma espécie de experiência fictícia, mas sempre mantendo os princípios clássicos aristotélicos de verossimilhança. Isto é, estão de acordo com a realidade e oferecem, por consequência, uma história onde os elementos que a constituem se prestam à veracidade dos fatos narrados.